pedagogo e arte-educador, Fábio André, diretor do Galpão das Artes. Ponto de cultura premiado. Nacionalmente fala. A nossa reportagem dessa parceria importante com Charlon Cabral para o Olhar Lúdico no Quintal. Fábio André ressaltou como a parceria com Charlon Cabral fortaleceu o impacto do projeto, destacando a união entre arte e ludicidade como um marco para a cultura local. Fábio, você é coordenador desse projeto, um projeto tão bonito, voltado para as crianças, inclusive ganhador do prêmio Paulo Gustavo a nível de estado, não é a nível, foi a nível de Limões, é a nível de estado, até porque vocês aqui não podiam concorrer, eticamente você foi muito enfático nisso, né? Mas acabou levando a nível estadual, Fábio, com esse projeto. É verdade, Jair. Inicialmente agradecer, não é, a você pela capacidade de registro e de salvaguarda dessas memórias, que eu considero memórias afetivas. Falar dessa premiação da Lei Paulo Gustavo é falar de um projeto aprovado numa linha bem diferente. É a linha de direitos humanos. Então, o que é que tem a ver direitos humanos conosco? É a relação com a criança, não é? Nós acreditamos na capacidade de expressão e de criatividade. Charlon, ao longo dos anos, conseguiu criar, né, esse projeto tão macro, que é um olhar lúdico sobre o quintal, que já foi bastante premiado. Mas eu acredito que toda essa premiação, todo esse conjunto de resultados, ele leva a crer que o estudo e a formação acadêmica que Charlon teve, que é o curso de pedagogia na FACAL, depois a pós-graduação dele no ensino da arte, fez com que ele realmente tivesse uma abrangência. Esse projeto era um projeto adormecido, estava adormecido até antes até a pandemia, e essa retomada agora, ela ressurge como um fôlego grande. Dizer que trabalhar as questões sensoriais é algo que envolve a pedagogia e envolve também a psicologia. E Charlon tem percebido nisso tudo que a criança, ela vive momentos onde é preciso se expressar mais, não somente nessa grande campanha contra o celular. Eu acho que o celular, ele também cumpre uma função, mas se a gente não oferta outras possibilidades, as crianças vão ter que usar o celular. Até para se lembrar também as nossas memórias lá no Galpão das Artes, aquele museu, mini museu, onde nos arremete à nossa infância, né, aquele sem o celular, né, aquelas brincadeiras. Então vocês, por exemplo, me explicam o que é esse olhar lúdico sobre o quintal, por exemplo, para me entender melhor e as pessoas que estão em casa. O olhar lúdico sobre o quintal é entender que o quintal é um espaço de criação. Quem teve quintal na sua infância sabe que era um lugar que se passava o dia inteiro, que nem fome se dava, porque a gente comia, fazia comidinha, não é? A gente comia as frutas do quintal e tinha as variedades de quintais. Hoje era dia do quintal de Fábio, no outro dia era no quintal de Jair. Então eram grupos de meninos e meninas o tempo todo se exercitando. Recordo-me, na minha infância, de ter brincado de circo, ter brincado do sítio do Pica-Pau Amarelo e de ter brincado muito de escola. Então, o que mais me lembra era essa coisa de comer. Parece que era chamado cozinhado, né? Era, e outra coisa, tudo que a gente não queria era voltar para casa. O quintal era o maior espaço. É assim, quando estava em casa, a mãe dizia: menino, comer e ir pro quintal, vai lá pro quintal brincar lá no quintal. Para a mãe poder arrumar a casa, não é isso? Para a mãe fazer o almoço tranquilo. Então essas possibilidades têm muito a ver com a nossa história. Então eu posso dizer que o quintal, na verdade, é um arremete para as crianças de hoje do nosso passado. Isso, que de repente isso é até os 15, 17 anos. Porque aí quando surge jogo de vôlei, aí afasta as árvores, tira ali cria novos espaços para se fazer jogos. Então, barra bandeira, essa coisa toda. Sendo que Charlon deu uma aprofundada nisso tudo, né? Ele trabalhou as questões sensoriais, né? O cheiro, não é? O toque, né? O olhar,
não é? O ouvir e o escutar. Então, todo esse conjunto de sensorialidade permite que a criança ela possa garantir o poder de expressão e através da oralidade e do jogo, né? Então vem aí Piaget, que fala que brincar é também uma grande possibilidade. E por que não dizer que brincar é uma arte? Porque já que existe criação, então é uma arte. E isso é muito bom para todos nós. Você, como eu dizia, tem até que tirar um momento desse para ter mais conversa com você sobre isso, porque quando você começa a falar, nos joga lá para trás para 1970, estou falando de mim, 1980, quando a gente lembra das brincadeiras de criança, né? Brincadeira de criança, como é bom, né? Tem essa música assim, brincadeira de criança, como é bom. Então, na verdade, o Galpão nos traz muito isso, essa vivência para as crianças de hoje. Vocês contam muito essa história, vocês vivenciam muito essa história na cabeça das crianças de hoje, o que a gente viveu tão feliz antigamente. É verdade. E veja que nós saímos do Galpão e vimos para o bairro João Ernesto, que é o Galpão fora de casa. Fora de casa, dentro de Limoeiro, no território de Limoeiro. E que bom que é no território de Charlon, o autor responsável. E as nossas crianças do programa Arte Educação se juntando a essas crianças e aqui também fazendo um registro de agradecimento, né, à presidente da instituição, aqui no caso Maria José Correia. Maria José Correia, a esposa do nosso Baú da Capoeira, Lene. Não é? Então dizer que isso aí nos favorece atender, fazer outras oportunidades, garantir outros vínculos e vencer. Eu acredito que a meta é essa, é a superação, é um final de ano, né? E a gente aqui trabalhando, criando possibilidades e tudo dando certo.